Boa noite a todos os nossos queridos alunos do Seminário Temático EAD com FTLB, Faculdade Teológica e Línguas Bíblicas. Sou o professor Roberto Silva, diretor da Faculdade Teológica e Línguas Bíblicas, FTLB, já há 14 anos, com cursos teológicos de linha acadêmica, ecumênica e interdenominacional. É um grande prazer recepcionar todos aqueles que se matricularam, que se inscreveram em mais este seminário temático mensal. Agradecer pela vida de todos vocês, também em especial ao professor Ronaldo Medeiros, que tem sido um grande parceiro, que tem nos auxiliado nas questões, principalmente tecnológicas, a respeito das nossas lives e também da apresentação do conteúdo do seminário. A todos os matriculados, mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço a vocês e espero que o seminário deste mês possa proporcionar conhecimento, formação e informação. Neste momento, vou estar apresentando a tela para vocês e estar mostrando para vocês os slides que preparamos para aludir um pouco a respeito desta temática, análise exegética da literatura jeremiana. Trabalhar profetismo veterotestamentário é sempre muito bacana, ainda mais um profeta tão interessante como o profeta Jeremias. Neste momento eu vou passar a tela aqui para vocês. Ok, acredito que todos já estão vendo a tela. Vamos lá. Pronto. Então, o tema do nosso seminário este mês, análise exegética na literatura jeremiana. Quem teria compaixão de ti, Jerusalém? Dia 24 de abril de 2021, externar também os meus sentimentos. Se vocês perderam algum familiar ou algum ente querido devido à pandemia, fica aqui os meus sentimentos, que o Eterno possa consolar e fortalecer vocês, também proporcionando saúde e abundância de bem-estar, para que todos vocês e todos os vossos familiares possam passar por esta fase tão difícil. Uma fase que exige muito de nós, tanto fé como esperança. E nada maior, nada melhor do que a literatura bíblica para que possamos fortalecer tanto a nossa fé como a nossa esperança. Então, seminário temático deste mês, abril de 2021, trabalhando profetismo veterotestamentário, propriamente literatura jeremiana. Nosso tema, análise exegética na literatura jeremiana. Quem teria compaixão de ti? Qualquer um de vocês, se quiserem também ter acesso aos seminários temáticos dos meses anteriores, podem entrar em contato pelo nosso WhatsApp particular, que é o 11 970 98 42 32, e terão acesso aos seminários temáticos dos meses anteriores. Então, vamos lá. Então, nós estamos no seminário temático de 2021, análise exegética da literatura jeremiana, quem teria compaixão de ti? Esse é o nosso tema. Objetivo: analisar a partir dos passos metodológicos da exegese bíblica o conteúdo teológico da literatura jeremiana, destacando a perícope proposta. Queridos, nós estaremos discutindo a perícope do livro do profeta Jeremias.
propriamente o capítulo de número 15, daqui a pouquinho eu passo o endereço certinho. Então, questões metodológicas da exegese bíblica. Exegese não estuda versículo por versículo. Então, quem tem comentários bíblicos que fazem interpretações hermenêuticas, versículo por versículo, já não servem para o uso da exegese bíblica, tanto para exegese veterotestamentária, como para exegese neotestamentária. Porque exegese não estuda versículo por versículo, estuda perícope por perícope. Perícopes são blocos literários que possivelmente estão coesos e vinculados a um autor que escrevera aquele determinado bloco literário e que posteriormente, no processo de canonização, esse bloco literário foi junto com a redação toda. Por exemplo, o que é do profeta Jeremias? São 50 perícopes. Pega as perícopes e ajunta tudo em um único compêndio, sabendo que aquelas perícopes podem ser de datas diferentes, autores diferentes. Elas simplesmente foram juntadas no rolo de Jeremias no processo de canonização. Então, exegese não estuda capítulo por capítulo, versículo por versículo. Exegese estuda perícope por perícope. Nossos alunos do curso Bacharel em Teologia estudam isso com muito mais afinco nas disciplinas de metodologia exegética do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, é um método de suma importância para se trabalhar com exegese bíblica. Então, nosso objetivo é analisar, a partir dos passos metodológicos que estaremos apresentando, para que possamos averiguar a perícope proposta da literatura jeremiana para a interpretação exegética, ok? Então, estaremos trabalhando com uma tradução literal. Quando se fala de tradução literal, é uma tradução trabalhada direto do texto original, no caso do Antigo Testamento hebraico, no caso do Novo Testamento grego. No Antigo Testamento, nós utilizamos a Bíblia Hebraica Stuttgartensia, composta de 3 partes. Ó. Acredito que vocês conseguem ver. Torá, Neviim, Vekotivim. Leis, profetas e escritos. Todo o Antigo Testamento das Bíblias protestantes está também inserido no Antigo Testamento da Bíblia Hebraica, claro, em um número de livros menores. Grande parte das Bíblias hebraicas possui 24 livros, porque não divide o Antigo Testamento em 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Há uma unificação de alguns livros, e isso faz com que o Antigo Testamento das Bíblias de edição protestante contenha 39 livros e propriamente a Tanakh, composta de Torá, Neviim, Vekotivim, ou seja, lei, profetas e escritos, possa ter simplesmente 24 livros. Nós temos a tradução literal da nossa perícope proposta, a delimitação, a coesão, o estilo e gênero, o lugar vivencial e data, o comentário exegético. Assim trabalhará a nossa apresentação. Tradução, delimitação, coesão, estilo e gênero, lugar e conteúdo que se refere ao comentário exegético. A partir deste instante, o que vocês acharem interessante, podem fazer as vossas anotações.
começando pela tradução literal. Nossa perícope, Jeremias, capítulo de número 15, versículo de número 5 ao 9. Isso é o que chamamos de perícope, propriamente de bloco literário. Verso 5. Eis, quem teria compaixão de ti, Jerusalém, e quem comunicaria participação por ti, e quem se desviaria para perguntar pela paz para ti? Tu me desconsideraste, dito de Javé, para trás andas, e estendei minha mão contra ti, e te destruí. Cansei-me de ter compaixão. E dispersei-os com garfo nos portões da terra. Desfilei e destruí meu povo. De seus caminhos não retornarão. Multiplicaram para mim suas viúvas, como areia dos mares, trouxe para eles, sobre mãe de jovem, destruidor do meio-dia, fiz cair sobre ela de repente, de medo e pavores. Desmaiou a de 7 nascidos, respirou com dificuldade a sua garganta, entrou seu sol quando ainda era dia, sentiu vergonha e envergonhou-se, e o resto deles na espada entregarei. Se vocês compararem com a tradução da Bíblia de Jerusalém, juntamente com a Bíblia Tebe, a tradução ecumênica da Bíblia, que são as duas Bíblias mais utilizadas pelas academias universitárias, ainda haverá uma diferença, porque não existe uma tradução fidedigna que substitua a tradução literal feita do hebraico. Então, para aqueles que querem estudar de forma fidedigna, com muito mais profundidade, é importante partir do Antigo Testamento hebraico e, se for Novo Testamento grego, para iniciar a exegese partindo do primeiro passo metodológico, que é a tradução literal. Então, agora nós vamos para a análise da forma, ok? Então, nós temos uma nota de rodapé, passo metodológico da exegese bíblica, que destaca as preliminares na análise de conteúdo. Neste, abordaremos os seguintes pontos: são delimitação, coesão interna, estilo e gênero. Então, a análise da forma é um recurso metodológico para começar a se pensar na perícope apresentada para a análise, ok? Muito se discute na pesquisa bíblica sobre a delimitação desta perícope. A meu ver, sua delimitação está clara nos versículos que antecedem o verso 5, pois temos um oráculo de ameaça com memórias do Êxodo e Deuteronomista, e dos versos 5 a 9 temos uma linguagem dos lamentos jeremianos, sendo que no verso 9 temos novo lamento, o termo ai de mim. No verso 10 adiante, temos o relato de uma crise interior do profeta, ou seja, estamos começando a mostrar que o bloco literário é capítulo 15, versículo 5 ao versículo 9. Porque do verso 1 ao verso de número 4, nós temos uma outra abordagem. Nós temos propriamente no verso 1 do capítulo 15. Yahvé me disse, ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, não teria piedade deste povo, ou seja,
aqui nós já temos a menção de dois personagens de suma importância, que é o Moisés, que possivelmente pode ser um personagem construído no período pós-exílico na literatura do Êxodo, e também o personagem Samuel, que nós temos as suas memórias a partir da produção literária deuteronomista. Quando eu falo produção literária deuteronomista, historicamente eu estou falando da época do governo josiânico, ou seja, entre o ano 626 a 620 antes de Cristo, pelo qual o reino do sul, Judá, é composto dos sulistas e dos nortistas que desceram para o sul quando ocorrera a destruição do Reino do Norte em 722 a.C., pelo rei Sargon II da Assíria, o qual deportara vários nortistas para a Assíria e também fizera com que vários nortistas descera do norte, com sua capital em Samaria, para o sul, as regiões da Judéia, fazendo com que esse povo fosse chamado agora de judaítas, a junção de tradições nortistas e sulistas, os quais estariam propriamente por trás também da literatura chamada de deuteronomista, que os escritores propriamente são sulistas, mas você encontra tradições nortistas na literatura deuteronomista, que fazer menção de Samuel, então de forma simplificada, Samuel, Reis, Ruth, tudo isso faz parte da literatura deuteronomista, uma produção literária entre o ano 626 a 620 a.C. É muito interessante, queridos, destacarmos este momento, porque essa literatura deuteronomista, ela também é autora da construção dos heróis ficcionais veterotestamentários compostos pelos juízes. Então, Oteniel, Jefité, Débora e até Sansão, discute-se a existência histórica desses personagens, porque esses personagens eles são construídos no período da literatura deuteronomista para deixar claro algumas questões relacionadas à libertação de Israel e às conquistas de Israel a partir de alguns heróis tribais específicos, como o próprio Sansão, que ele é um herói de Dan, ele é um herói danita, e assim sucessivamente. Diferente dos profetas que são trabalhados como personagens históricos. Exemplo, o proto-Isaías, um personagem histórico do ano 740 a.C., o Deutero Isaías, um personagem histórico entre o ano 540 a.C., e o Trito Isaías, um personagem histórico após o ano 536 a.C. Ou seja, pensar na literatura isaiânica é pensar em personagens históricos. Pensar na literatura jeremiana é pensar em um personagem histórico acompanhado do seu escrivão, ou seja, o Baruque. Logo, é diferente a análise dos heróis inseridos e aludidos nas sagas do livro dos Juízes e propriamente dos profetas. Os heróis são vistos como personagens lendários e muitas vezes ficcionais. E alguns desses profetas são destacados como os personagens históricos. Então, existe uma diferença. Para os versos 5 a 9,
o contexto literário está nitidamente marcado. Podemos apontar para a interjeição que, eis, quem inicia o verso 5, e para a expressão dito de Javé, que conclui a perícope no verso 9. Há que considerar que esta fórmula do dito divino profético visionário, presente no verso 6a, tem outra função que a do verso final, do verso 9a, do verso 6a. Realça conteúdo, não o conclui. Ou seja, nós temos aqui na Bíblia hebraica, nesse texto, o início dessa perícope, que é o que, tá? O texto em hebraico, ele já vem apresentando propriamente o que. O que é uma interjeição. Segundo o professor Milton Schwantz, o que era uma chamada de atenção, que geralmente quando o profeta utilizava a interjeição que, ele queria chamar a atenção para ele. E geralmente isso era feito de forma com a sua voz de forma intensiva, uma intensidade de voz. Possivelmente ele gritava no meio da congregação, que, ou seja, eis, aí todo mundo se direcionava para ele. E aí ele continuava sua locução e todos lhe davam atenção. Então, o que geralmente ele inicia os blocos literários, ele inicia as perícopes. Nós temos o que, e nós temos algumas perícopes que se encerram com o chamado dito visionário, que em hebraico seria o Neum Yehová, traduzido por dito de Javé. Pode encerrar uma perícope ou encerrar um parágrafo. Ok? Então, nós temos essas questões no verso 9, fazendo o cessar desse parágrafo, mas nós também temos no verso 6, o Neum e Yehová, que propriamente não encerra a perícope, mas encerra o parágrafo e dá continuidade, porque os versos ainda estão interligados de forma coesa. Nós vamos ver isso melhor à frente. Logo, estamos propondo que a nossa perícope, o nosso bloco literário, ele é do verso 5 ao verso 9, iniciando com o que, eis que, e encerrando com o Neum e Yehová, que é o dito de Javé. E o verso 10 inicia uma nova perícope. Então, a nossa coesão interna, a menção de palavras tais como paixão, no verso 5 e no verso 6, destruir, no verso 6 e no verso 7, bem como as expressões vergonha e envergonhar-se, ressaltam a hipótese de que esta subunidade contém coesão interna. Então, o que é coesão interna, meus queridos? É a repetição. Nós temos repetições propriamente dessas terminologias, paixão, expressões como vergonha, envergonhar-se. Essa repetição, que além de indicar que o texto está coeso, que ele pode ser produzido pelo cunho de um único autor, ainda é característica central da chamada poesia hebraica, que era evidenciada por estas repetições, também chamadas de paralelismos, ok? Então, engana-se quem interpreta que poesia hebraica é só livros poéticos, né? Algumas pessoas entendem que Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares são os livros poéticos. No entanto,
poesia hebraica não existe só na literatura poética, porque poesia hebraica se evidencia pela repetição. E aí nós temos alguns exemplos que eu já aludi para falar um pouco da coesão e depois para notificar o estilo literário. Para falarmos do estilo literário, temos o Holiday, o qual menciona que as repetições de frases e verbos contidos no versos 5 e 9 nos apresentam um maravilhoso poema no estilo jeremiano. Este poema está redigido em 2 estrofes, sendo que dos versos 5 aos versos 6 temos denúncia e ameaça, e dos versos 7 ao verso 9 temos o peso da ameaça. O verso 7 aponta para uma síntese da ameaça, os versos 8 a 9 cuidam especificamente do detalhe da ameaça. Ou seja, queridos, o nosso estilo literário notifica um poema jeremiano, ou seja, temos um texto literário produzido em forma de poesia, evidenciado pelas repetições, pelos paralelismos que ocorrem. Isso é muito importante destacar e ressaltar. E uma coisa também importante a se mencionar é que geralmente o gênero profético, que é um outro ponto que veremos daqui a pouquinho, ele está embasado na chamada denúncia e ameaça. Geralmente os profetas, eles trabalham este gênero no que se refere, eis que Javé quebrará o seu cetro, o seu trono, ou como o profeta proto-isaiânico, que às vezes diziam, ai da nação tal, ai da nação tal. Diferente, talvez, do profeta deutero-isaiânico, que trabalhava profecias muito mais de oráculos de salvação, ou seja, ainda que a sua mãe te esqueça de ti, Javé não se esquecerá de ti, quando passares pelas águas estarei contigo, e etc. Oráculos de salvação na literatura profética deutero-isaiânica é muito mais frequente do que denúncias e ameaças no profeta Jeremias e no profeta proto-Isaías. O profeta Jeremias, ele estabelece muitas denúncias e ameaças, principalmente para com o rei que não ouviu as suas profecias, que é o rei Zedequias. Enquanto o profeta Jeremias estava tentando falar a respeito da destruição advinda por Javé sobre os sulistas e que os mesmos deveriam se sujeitar à dominação e ao jugo babilônico, muitos estavam dando risada e virando as costas para as profecias do profeta Jeremias, que já estava mencionando a ameaça por trás da dominação e da conquista babilônica. Então, Jeremias, proto-Isaías e muitos outros profetas trabalham com denúncia e ameaça. Denúncia e ameaça, vale a pena vocês anotarem. Denúncia e ameaça são características centrais do chamado profetismo veterotestamentário. É um dos gêneros mais utilizados, denúncia e ameaça. Gênero literário. Segundo Schockel, o gênero literário do texto aponta para um oráculo de julgamento e sentença contra a apostasia de Jerusalém. Para abrego de Lacy, a presente unidade alude um oráculo de destruição, cujos instrumentos para esta são
peste, espada e cativeiro. O mesmo sugere que Javé é o acusador de todo este mal, pois estava punindo seu povo, o qual lhe abandonou e se desviou para idolatria. Ou seja, queridos, nesse gênero literário, nós temos, segundo o Schöckel, um oráculo de julgamento e sentença contra a apostasia de Jerusalém. Isso é interessante, porque se nós estamos falando de uma redação jeremiana entre o ano 605, daqui a pouquinho falaremos sobre a data, nós estamos falando de um povo que, segundo a redação deuteronomista e a redação cronista, eles estavam inclinados à idolatria, visto que no livro de 2 Reis, capítulo 22, capítulo 23, nós também temos a alusão do Josias evidenciando a chamada reforma joseânica no templo salomônico. Templo que já tinha os cultos a Baal, a Asherá e a tantas outras divindades cananitas que evidenciaram a chamada reforma joseânica. Ou seja, é necessário tirar os ídolos, os postes ídolos do templo salomônico, para que possa o templo ser reconsagrado a Javé e o culto ser redirecionado a Javé, em detrimento toda aquela apostasia e idolatria vinculada ao sincretismo religioso cananeu. Embasado nisso, nós temos a possibilidade deste gênero literário notificar um oráculo de julgamento e sentença contra a apostasia de Jerusalém. Ou seja, Jerusalém apostatou da fé, abandonou Javé. Por isso, eles terão a cidade tomada pelos babilônicos, os seus anciões, suas anciãs, os seus jovens e as suas mulheres mortos ao fio da espada dos babilônicos, como notifica a literatura jeremiana e até os últimos capítulos da literatura deuteronomista, notificando a conquista do sul e, assim, a morte dos filhos de Zedequias e a sua catástrofe, seus olhos vazados e a dominação do reino do sul. Muito interessante aqui a fala do Schöckel. É importante dizer que as notas de rodapé são notificadas, vocês terão acesso a este material e, posteriormente, vocês também podem adquirir este material para continuar aprofundando os vossos estudos sobre exegese jeremiana e profetismo. Ainda no nosso gênero literário, neste oráculo de julgamento, os versos 5 e 6 se referem a uma denúncia e os versos 7 a 9 são o anúncio de uma ameaça. O final do verso 6, cansei-me de ter compaixão, encerra a denúncia, e no final do verso 9 temos dupla sinalização de conclusão da ameaça diante das faces de seus inimigos e o dito de Javé. Ou seja, ainda falando sobre este oráculo de julgamento, o qual Javé estabelece um juízo ao reino do sul devido à apostasia, e como isso pode ser observado nos próprios versos que fazem parte do bloco literário, da perícope. Ainda o nosso gênero literário, a denúncia e a ameaça neste tipo de oráculo de julgamento fazem parte da linguagem profética constante nas profecias jeremianas. Esta linguagem
é expressa através de um dito profético, caracterizado pela mensagem em que se usa e se ameaça aqui Jerusalém. O começo da denúncia é formalmente marcado por uma interjeição. Eis que nós já falamos, a partícula em hebraico, iniciando a perícope no verso 5. A conclusão da denúncia e, respectivamente, da ameaça é caracterizada por uma repetição de conteúdos ou sua ampliação. Veja no final, no verso 6 e do verso 9. E, por fim, um dito de Javé. Esta formulada, o dito divino. Está formulado o dito divino, ou seja, concluindo essa parte do gênero literário, temos um oráculo de denúncia e ameaça contra Jerusalém devido os seus pecados, a sua apostasia e talvez a tentativa de justificar a catástrofe que viera sobre Jerusalém devido à conquista de Nabucodonosor, rei da Babilônia, da terceira dinastia caldaica, e do seu general, Nabopolassar, o qual destruiu a cidade, segundo os relatos, ok? Então, continuando. Ou melhor, eu falei Nabopolassar é o pai de Nabucodonosor, o general é o Nebuzaradã. Façam aí a correção. Nebuzaradã é o general que destruiu Jerusalém. Nabopolassar, pai de Nabucodonosor. Falando agora de lugar e data. Jeremias nasceu aproximadamente 650 a.C., em uma aldeia pertencente à tribo de Benjamim, chamada de Anatote. Esta estava localizada a menos de 5 quilômetros a nordeste de Jerusalém. Temos essa notificação em Jeremias 1, verso 1. Jeremias era da família sacerdotal e estava ligado às tradições proféticas do norte, mas também do sul, as tradições judaítas. Por quê, meus queridos? Porque nessa época, 650, Israel tinha se tornado Judá. Como assim, professor Roberto? 722 a.C., o reino do norte foi destruído, os assírios dominaram, Sargon II, que era rei assírio, dominou o reino do norte, com a sua capital em Samaria, e deportou grande parte dos nortistas. E alguns nortistas desceram para o sul. Então, a descida desses nortistas para o sul fortaleceu o sul, a economia do sul, fez com que o sul crescesse em vários aspectos, né, o aspecto de infraestrutura, economia e etc. Então, o sul cresceu. Então, aqui nós temos pessoas do norte que trazem tradições nortistas em detrimento do sul, que trazem tradições sulistas, e quando se produz um texto chamado deuteronomista, ele é um texto deuteronomista de cunho sulista, mas existe influências traditivas nortistas. Então, Jeremias, ele está no meio de tudo isso. Ele está, eu vou dar um exemplo, São Paulo, o estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem tudo. Você vai ali para São Paulo, tem uma rua em São Paulo, ali só tem artigos chineses, sabe, da cultura chinesa, e é uma coisa mais linda do que a outra. Mas em São Paulo tem tudo, tem coreano, tem chinês, tem paulista, tem nordestino, tem sulista, tem tudo. E é legal esse exemplo, porque até na linguagem, às vezes o nordestino ele está falando da manga e você não sabe do que ele está falando.
Se ele está falando da manga de chupar, se ele está falando da manga da camisa, ou se ele está falando do mangar, que é um termo usado por eles, que seria caçoar, rir da pessoa, né? Ou seja, é muito interessante a pluralidade cultural, linguística. Então, imaginem quando o norte se tornou sul, quando Judá se tornou Israel, as tradições se uniram e o Jeremias ele estava no meio disso tudo. Ele é alguém que está vivendo ali, propriamente na localidade de Anatote. Ele possivelmente vive nesse cenário campesiano, em meio a uma família que tem características sacerdotais. Jamais ele pensou em desenvolver um trabalho profético no meio dos que permaneceram no cativeiro babilônico. Então, pensar em Jeremias também é pensar em datas específicas para se pensar em um profeta Jeremias antes do cativeiro babilônico, para se pensar em um profeta Jeremias durante a destruição dos muros e do templo, e para se pensar num profeta Jeremias entre os repatriados, ou melhor dizendo, entre os remanescentes, aqueles que permaneceram no sul depois da destruição e dos assassinatos cometidos pelos babilônicos. Então, tem que se pensar no Jeremias em todos esses aspectos. Alguém que está no meio das tradições nortistas e sulistas e que está vivendo em uma Jerusalém antes da destruição dos babilônicos, após a conquista dos babilônicos e após a destruição dos babilônicos. Tudo isso é muito importante para se pensar nas produções literárias. Ele pertenceu a um mundo campesiano e, de maneira crítica, trazia consigo a visão dos camponeses sobre a situação do país. Lugar. Segundo Kirt, a vocação de Jeremias ocorreu no ano 626 a.C. Para Noher, Weiser e Davis, nesta data, Jeremias se dirigiu imediatamente para Jerusalém, a fim de cumprir sua tarefa profética, mesmo se julgando muito jovem e sem experiência, para falar aos homens em nome de Deus. Aqui é muito interessante, esses autores que inserem o contexto profético de Jeremias no ano 626 a.C., que refere-se a cerca de 20 anos antes da conquista babilônica. Porque a conquista babilônica, ou seja, Nabucodonosor, rei da Babilônia, filho de Nabopolassar, conquista o Egito e Jerusalém entre o ano 605 a.C. Após esta conquista, vem algumas grandes deportações, que é a deportação de 597. Então, tudo isso é contemporâneo ao profeta Jeremias e a destruição do Reino do Sul em 587, 586 a.C. Então, o profeta Jeremias, ele recebe a vocação profética antes da dominação e da conquista dos babilônicos, assim como antes da destruição dos muros e do templo jerusalemita. Ele recebe essa vocação profética antes. Ele tenta orientar a monarquia sulista no que se refere a aceitar a conquista babilônica, se voltar a Javé, mas isso eles não atendem. E aí vem os escritos jeremianos na tentativa de justificar a destruição e a calamidade que os jerusalemitas sofreriam devido à conquista babilônica e à destruição da cidade. Isso é muito importante destacar. Ainda no lugar,
Jeremias mandou Baruque escrever um livro que possivelmente foi por ele ditado. No entanto, Joaquim mandou queimar o escrito e prender Jeremias e Baruque. Então, nós temos este relato em Jeremias 36, verso 21 e 26, onde Baruque era o escrivão de Jeremias, que chegou a escrever alguns textos jeremianos. E esses textos são destruídos, são queimados. É importante destacar que nós temos nas Bíblias de edição católica o livro apócrifo de Baruque, que ele também advém da Septuaginta, a primeira tradução do Antigo Testamento hebraico para o Antigo Testamento grego. No entanto, o livro apócrifo de Baruque não é de autoria de Baruque. Isso é possível destacar porque esses textos de Baruque foram encontrados em grego. E o Baruque, ele é um profeta da época de Jeremias e possivelmente a sua produção literária seria em hebraico e não em grego. O grego, ele se tornou uma grande língua universal entre o ano 330 a.C. ao ano 330 depois de Cristo, que seria a influência do grego koiné. Continuando, meus queridos, Jeremias e Baruque se esconderam e não foram achados, e assim, posteriormente, Jeremias mandou que Baruque escrevesse outro livro, e este teria alguns acréscimos de palavras. Então, o primeiro texto de Baruque possivelmente foi destruído, foi queimado. Não é possível identificar a produção literária de Baruque composta e inserida no Jeremias, texto canônico, como o Baruque apócrifo das Bíblias de edição católica extraídos da Septuaginta, como eu já mencionei, mas possivelmente este Baruque foi um personagem histórico que escreveu alguns dos ditos do profeta Jeremias. É importante destacar isso, porque a literatura jeremiana tem obras de Jeremias, tem coisa da autoria de Jeremias que o Baruque escreve, mas possivelmente tem questões que foram inseridas posteriormente também. Lugar específico. De acordo com Eduard Reze, os acontecimentos relatados no verso 15 do livro de Jeremias se referem ao ano 603 a.C. Para Schwantz, nesta ocasião, Joaquim era o rei sulista que reinou de 605 a 500, que reinou de 608 a 598 a.C. Portanto, nossa perícope se encontra nos dias de Joaquim, entre 605 a 597 a.C. Então, aqui é uma tentativa de se inserir historicamente a perícope de Jeremias, capítulo 15, do verso 5 ao verso 9. Então, pensando nesta data, estamos falando em uma data que os babilônicos já conquistaram Jerusalém e que esse dito tenta justificar que Jerusalém foi conquistada por causa da sua apostasia. E então, essa data ela é um pouquinho anterior à destruição do templo, que se dá entre o ano 587 a.C. Então, estaríamos falando de uma produção literária jeremiana antes da destruição do templo sulista, mas durante a conquista babilônica. É uma hipótese. Neste período, Nabucodonosor, rei da Babilônia, venceu o faraó Neco II e marchou contra Judá, conquistando-a em 597 a.C. Foi neste tempo que Nabucodonosor nomeou Zedequias, novo rei de Jerusalém, e os oráculos do profeta Jeremias se tornaram ameaçadores. Um
canto fúnebre que se volta contra Jerusalém e faz severas críticas à postura de todo o povo. Ok, meus queridos? Então, para finalizarmos essa parte, também seria possível datar Jeremias no período posterior. Também seria possível datar essa perícope no período posterior à destruição do templo jerusalemita. No entanto, se a gente data essa perícope muito posterior à destruição do templo jerusalemita, nós estaríamos falando de um autor que não teria a influência do personagem Jeremias histórico. É aí que vem a dificuldade. Estamos tentando trabalhar, segundo os autores que também citamos, em uma produção literária jeremiana que tem a influência do Jeremias histórico e do Baruque histórico. Ok? Conteúdo. Quem teria compaixão? Jerusalém. Para análise dos conteúdos, devemos observar as estrofes acima citadas. Por exemplo, dos versos 5 ao verso 6 e os versos 7 ao verso 9 devem ser diferenciados por representarem duas estrofes próprias na subunidade. Os conteúdos estão formulados em poesia, através de repetições, as quais, segundo Dum e Mowinckel, são profecias jeremianas. Esses dois teóricos, que seriam o Dum e o Mowinckel, eles são importantes para o estudo do Jeremias, porque eles meio que diferenciam o que seria produção literária jeremiana, produção literária de Baruque e produção literária posterior a Jeremias e ao Baruque. Existem todas essas questões no profetismo jeremiano. Vale a pena aprofundar. Ainda continuando, no início da primeira estrofe, a partir do verso 5, se constitui de interrogações ditas por Javé, pois o pronome interrogativo mi, isso nós podemos ver aqui na Bíblia hebraica, nós temos no verso 5 da Bíblia hebraica, o que seguido pelo mi, ki, mi e armol. Então, tudo seguido. Então, voltando, o início da primeira estrofe, a partir do verso 5, se constitui de interrogações ditas por Javé, pois o pronome interrogativo mi, que traduzido significa quem, logo após a chamada de atenção expressa pela partícula que, eis, demonstra que a subunidade inicia com um discurso interrogativo, onde Javé endereça a Jerusalém, por esta ter-lhe abandonado, ou seja, está tudo ligado. Essa profecia que esclarece o porquê da destruição e da conquista de Jerusalém, que se refere o motivo a qual Jerusalém abandonou Javé. Então, abandonou Javé, seguida veio a destruição, a dominação e a conquista dos babilônicos. Primeiro, uma chamada de atenção, estabelecido pela interjeição que, logo após o pronome interrogativo mi, trabalhando essa questão interrogativa do discurso, ok? Um discurso falando a Jerusalém, pelo qual foi conquistada e dominada pelos babilônicos. No verso 6, o sujeito é o at, em hebraico, tu, que quer dizer todos os clãs, grupos dos reinos sulistas, que, de acordo com Holliday,
Este verso aludido à conquista babilônica, a qual se sucedeu devido à apostasia dos judaítas, que abandonaram Javé. At natashti ot neum Yehová. Tu me desconsideraste, dito de Javé, seria a tradução da transliteração citada. Para Schockel, o verso 6 se refere ao castigo de Javé para com Jerusalém, pois devido à intensidade do seu pecado, Javé se cansou de perdoá-la. Isso aqui é muito interessante. Seria a tentativa do profeta justificar o porquê ocorrera a destruição de Jerusalém, ou talvez a conquista, se estamos falando de um texto que se refere antes da destruição dos muros e do templo, então o texto tenta se referir à conquista. Se estamos falando de um texto posterior à destruição dos muros e do templo, nós estamos falando de um profeta, de um escritor, que ele tenta justificar essa destruição devido aos pecados de Jerusalém, pecados relacionados à apostasia, ou seja, abandonou Javé, inseriu no templo salomônico, no lugar de Javé, o Baal e a Asherá. Então vieram os babilônicos e arrasaram a cidade. Isso é um pensamento muito religioso, né? Aquela questão de que se você abandona a divindade estabelecerá cólera, juízo. E se você é fiel à divindade, a divindade estabelecerá bênçãos, fartura e prosperidade. Quase todas as religiões giram em torno desse dialogismo entre o fiel e a divindade. Ou seja, a parte do fiel é prestar culto e devoção à divindade, a parte da divindade é aceitar essa devoção e estabelecer a bênção, a prosperidade, a fartura abundante sobre a vida do seu devoto. Tudo isso é muito importante. O verso 7. O verso 7 ressalta especificamente a ação de Javé, o qual destruiu seu povo. E aí temos a palavra hebraica ibadeti et ami, destruiu meu povo. Para Holliday, este verso aponta uma metáfora do julgamento e derrota. Neste verso, a indignação de Javé é a causa da destruição do seu povo. O verso também discute a questão do sufixo pronominal deles, visto que na palavra hebraica para caminho, derech, tendo em vista que o caminho deles representam a idolatria dos judaítas, os quais, por causa desta idolatria, não retornariam do cativeiro, lo shavua, não cativeiro, que é um termo que nós temos aqui também na Bíblia hebraica. Então é muito complexo a forma como o profeta entende a apostasia e justifica a conquista dos babilônicos para com os judaítas, composto de um povo nortista e sulista e tradições nortistas e sulistas. Tudo isso é muito complexo e difícil para o redator, talvez de forma oral, expor estas questões e o escrivão Baruque notificar estas questões também no texto literário, lembrando que já era um segundo texto. Então é muito interessante. E talvez a forma como o profeta pensava que não haveria saída do cativeiro babilônico, porque depois ele entende que haveria saída do cativeiro babilônico. Você dando continuidade na literatura jeremiana, você vai observar que ele tem algumas experiências, e nessas experiências há uma alusão
da libertação do cativeiro babilônico, e assim vai ser descrita para com os exilados, uma profecia de esperança para com uma libertação que se assemelha com as profecias deutero-isaiânicas, que são profecias de esperança para um povo que seria repatriado na cidade de Jerusalém. Então, tudo isso é muito interessante. Ainda continuando, as interrogações de Javé para com Jerusalém, apresentadas no versos 5 a 7, são seguidas na segunda estrofe, sendo que a mesma comenta sobre as viúvas e as mães que tiveram seus filhos e maridos assassinados pelos babilônicos. O verso 8 notifica sobre as viúvas, e o verso 9 refere-se a uma metáfora, onde o sujeito é a de 7 nascidos, a qual esmaiou e respirou com dificuldade. Então, estou usando os próprios termos traduzidos, são termos um pouco truncados, mas que vale a pena usar esses próprios termos, porque talvez para o nosso tempo eles têm significados difíceis, mas para a época do profeta Jeremias eles eram termos comuns e usuais, ou seja, viúvas que seriam assoladas, recém-nascidos, talvez que seriam assassinados de forma cruel. Isso ocorre quando você tem um império de fora que conquista um determinado império. Eles não vão respeitar viúvas, eles não vão respeitar anciãos, eles não vão respeitar órfãos, eles não vão respeitar mulheres, mulheres serão violentadas e grande parte dos outros conquistados serão mortos friamente. E o profeta Jeremias, segundo a literatura jeremiana, contempla esses assassinatos. E agora, como ele vai justificar estes assassinatos diante de uma Jerusalém que antes da dominação babilônica já estava se considerando inexpugnável, indestrutível, ou seja, inviolável, porque os próprios assírios não conseguiram dominá-la. É complexo. No entanto, o próprio profeta Abacuque, ele também falou sobre o império de fora que estava vindo subjugar. E é bonito aquele texto que ele fala que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que não haja ovelhas no currais, todavia me alegrarei no Senhor, exaltarei o Deus da minha salvação. O Abacuque estava vivendo um contexto pré-exílico, no entanto, que já estava sendo ameaçado pelos babilônicos. É o começo do contexto profético jeremiano, antes da dominação babilônica, mas que já estava vivendo a possibilidade da conquista. E essa conquista seria justificada como pecado de Jerusalém. Jerusalém abandonou Javé, Javé subjugará Jerusalém, permitindo que a mesma viesse ser dominada pelos babilônicos. Isso é muito forte no Abacuque, e no Jeremias nós vemos traços dessa linguagem. Continuando. Este verso se refere a alguns acontecimentos que se sucederam no período pós-reforma josiânica. A situação do reino sulista era de tragédia, como ensinou o texto em hebraico, Almenotav, Mehol e Amim, suas viúvas como areia dos mares. Portanto, na invasão babilônica de 605 a 597 a.C., muitas mulheres tiveram seus maridos assassinados ou levados como prisioneiros de guerra. E ressaltando, nessas duas dominações, que a de 605 é a dominação da cidade, alguns podem ter sido deportados,
597 a.C., há uma maior leva de deportados, mas ainda não é a destruição total da cidade, porque a destruição total se dá em 587, com a destruição dos muros e do templo. Pode ser que essa profecia seja um pouco antes da destruição dos muros e do templo, mas faça menção o porquê a grande e inviolável Jerusalém foi conquistada. Foi conquistada porque apostatou da fé em Javé. Obviamente que isso é a leitura do escritor ou do narrador, que está embasado em uma interpretação religiosa de abandono da divindade e os males que advêm após o abandono da divindade. O verso 9 ressalta a situação das mães que perderam seus filhos na invasão babilônica. Javé entrega seu povo à vergonha diante de seus inimigos. O verso demonstra a indagação de Javé, o qual não promete abrigo e segurança, mas sim juízo para o seu povo. A presença do verbo lá desmaiou, visto também em Jeremias 14:2, demonstra que até a de 7 nascidos desmaiou. Percebe-se, então, a força, né, que ocorrera essa conquista e a conquista propriamente dos jerusalemitas. Então, continuando, o profeta certamente se refere ao ânimo ou vigor das mulheres que perderam seus filhos e maridos na invasão babilônica, ou seja, em uma invasão, pais enterram filhos. No contexto sem guerra, filhos enterram pais. E no contexto de guerra, pais enterram filhos. Então, possivelmente, isso ocorreu em Jerusalém. Muitos anciãos que talvez não morreram à espada, enterraram os seus filhos que tentaram levantar a espada contra os babilônicos e foram cruelmente assassinados. Portanto, certamente se refere ao ânimo ou vigor das mulheres que perderam seus filhos e maridos na invasão babilônica, ou até mesmo ao desânimo de toda Jerusalém por se tornar vassala de estrangeiros, ou seja, muitos foram mortos durante a conquista dos babilônicos para com Jerusalém e as deportações dos sulistas para a Babilônia, para que só depois, entre o ano 539 a.C., Ciro, rei da Pérsia, após conquistar a Babilônia, pudesse decretar a libertação de alguns exilados na Babilônia para retornarem para suas terras natais, inclusive os jerusalemitas, e em 536 esses jerusalemitas marcharem para Jerusalém. Então existe todo um período de assassinato, depois de conquista babilônica, de reconquista persa e de libertação desses jerusalemitas, que os libertos, na verdade, já são a segunda fase. São os filhos dos deportados que têm o privilégio de saírem da Babilônia e retornarem para Jerusalém com memórias do que era Jerusalém. E aí a imaginação e a produção literária pós-exílica contribuirá muito para se pensar em um judaísmo pré-exílico em detrimento a uma nova realidade de judaísmo pós-exílico. Segundo Holliday, a que respirou com dificuldade, aí temos a palavra nafshá, respirou com dificuldade, sua garganta, né? O nafshá, que vem de nefesh,
que alguns trabalham por alma, só que no Antigo Testamento ninguém entendia o que era alma, no contexto grego de psique. No contexto grego de psique, alma, como parte imaterial, isso não existia no Antigo Testamento. Tinha muito mais a conotação da palavra garganta, nefesh, que tem a ver com sentimento, ou vida, ou ser, aquele sentimento da água saciando a sede, a garganta. Por isso, geralmente, nefesh ou nafshah, traduzido por garganta, tem que ser feita uma análise semântica antropológica para se tentar entender o que o autor queria dizer com este termo. Continuando, visto no verso 9, é Jerusalém após o cativeiro babilônico, pois Javé entrega seu povo à espada diante da face de seus inimigos. Ush, Eritam larereb, et lifnei, oiehen, neum e Jeová, a transliteração em hebraico. E o resto deles na espada entregarei diante da face de seus inimigos. Enfim, a profecia está aí. Javé terá compaixão de ti? Aqui é uma pergunta. Ainda no texto temos as referências bibliográficas, várias referências bibliográficas que são de grande importância, inclusive algumas estão em português e não estão esgotadas, é possível adquirir ainda. Vocês podem adquirir. O tema da próxima enquete teológica será o caráter do sacrifício de Olá. Palavra hebraica para Olá vem de holocausto, ou deu a palavra holocausto. Então, o próximo tema será o caráter do sacrifício de Olá. A proposta é para que o nosso seminário ocorra no dia 29/5, 29 de maio, das 8 da noite às 10 da noite. Espero poder contar com todos vocês. Rapidamente, os nossos avisos, os nossos cursos teológicos, básico, médio, bacharel em teologia, especialização e mestrado, estão sendo oferecidos na modalidade presencial e à distância, assim como os cursos de línguas bíblicas, hebraico, grego, aramaico e outros cursos, como exegese do Antigo, Novo Testamento, escola de pregadores e consultorias bíblicas e teológicas. No que se refere aos agradecimentos, sinto-me com o coração cheio de carinho por ter a atenção de vocês. Muito obrigado a todos vocês, meus queridos. Neste momento, eu vou estar encerrando aqui a apresentação em tela e também encerrando o período da gravação para que eu possa abrir as perguntas. Mais uma vez, que o Criador abençoe a todos e nós já vamos